Eu nem sei começar a falar desses filmes, porque querendo ou não, a existência deles abriu a caixa de Pandora da merda. Um filme feito unicamente por questões mercadológicas, idealizado pelo cara que arruinou praticamente tudo que envolveu o Homem-Aranha, tirando qualquer menção ou referência ao personagem por causa de um Yu-Gi-Oh! Judicial, não tinha como dar certo. E por algum motivo deu. É simplesmente abismal pensar que um filme com um orçamento bem padrão de blockbuster, sendo genérico em tudo, arrecadou mais de 800 milhões de dólares. Para vocês terem um parâmetro, De Volta ao Lar, primeiro filme do Aranha no MCU, fez 880 milhões. O talvez segundo ou terceiro filme mais aguardado do personagem, a entrada dele finalmente no universo da Marvel, talvez a era de ouro desse universo, fez só 30 milhões a mais que a porra do Venom. Não à toa essa coisa doutor uma trilogia que extremamente fez uma escada de lucratividade negativa e abriu as portas para uma pá de projetos genéricos que não chegaram nem perto do sucesso do seu irmão mais velho. Os motivos para isso são diversos, mas como eu não vi nenhum desses filmes, eu não vou entrar no mérito. O que eu quero dizer nesse começo é, Venom não é tão ruim quanto foi pintado. Não dizendo que essa trilogia é boa, digna, mas ela não é tão ruim assim. Enfim, já falei demais, vamos pro prato principal. Meu nome é Ricacho, você é o Ricacho Filme de Frequência 9.4 e hoje vamos falar da trilogia Cara, o quanto esse filme é estranho não tá escrito. Ele claramente foi pensado, idealizado e concebido puramente pelo estúdio. O roteirista dessa porra não sabe dar uma resposta coerente sobre a zona que isso é. Resumindo, Ed Brock é um jornalista meio que consagrado, rolou uma coisa com ele em Nova York, mas isso nunca é aprofundado, e daí manda ele entrevistar o CEO da empresa Vida, não, da Fundação Vida, e aí ele ficava fazendo perguntas que não devia, tem sua vida arruinada de formas inimagináveis. 6 meses depois disso ele descobre a verdade quando uma cientista conta que a fundação achou vida alienígena em uma viagem espacial, e o maluco que eu esqueci o nome tá sacrificando um monte de gente pra ver se a união entre essas duas raças funciona. Ed, vendo a chance de recuperar sua carreira e sem nada a perder, entra nessa, e daí ele conhece Venom. E de resto a história é o genérico do genérico de salvar o mundo. Eu encurtei bastante sinopse porque o grande lance desse filme é que ele é extremamente enrolado. Ele só começa a falar lá pros 40, 50 minutos e até lá é uma chatice sem fim. Não que depois disso o filme fique ultra interessante, ele continua enrolado, só que em alguns momentos ele é divertidinho e obviamente tem mais ação. O maior mal dele é ser simplesmente genérico. E eu acabei de reparar que toda vez que eu roteiro eu escrevi genérico, eu escrevi gênero. Não sei porquê. O protagonista, absolutamente bonzinho e moral, se ferra, aí o outro lado maligno que quer matar, eles não se dão bem e no fim se juntam pra enfrentar o vilão que quer destruir o mundo. O papo de sempre. Não é nada que ofende de verdade, mas realmente não é uma boa experiência. A parte mais interessante que é justamente a interação entre os personagens principais, mas essa parte o filme é corrido e não parece que foi bem construído. É um puro desperdício de ideias. Dá pra fazer algo interessante com a ideia de invasão alienígena e possessão, mas escolheram fazer um filme de heróis da maneira mais segura possível. Esse filme não sabe o que quer fazer. Já começa que ele é de outro diretor e outra equipe de roteiro, até onde eu vi, o que é perceptível pelo tratamento que o Venom recebe. O cara é simplesmente um palhaço. É absurda a diferença de escrita do personagem pro primeiro filme. Sendo que o Ed basicamente se mantém igual. A grande questão é que ao invés do conflito deles parecer algo sério, de desejo versus controle, é só cômico. O filme abraça muito mais a comédia aqui, o que não seria um problema se eles não tentassem construir um vilão sério e ameaçador. O Carnificina é O Carnificina é caricatamente imponente. O filme em nenhum momento entra na questão da lore dos simbiontes, o que é meio surpreendente, mas ok. Mas dá pra ver que esse bicho é mais apelão que o Venom. Ele é gigante, cheio de tentáculos obscenos e lâminas, atira espinho e pode mudar o corpo absurdamente. No contexto do filme, o Venom ainda está mais fraco por estar com fome e por algum motivo fizeram o Cleto ser absurdamente mais forte que o Ed. Ou seja, não sobrou nada pro Bertinha. A hora que eu fui reparar que o Venom nesses dois filmes não derrotou o vilão uma única vez, porque no primeiro ele explodiu o cara e nesse segundo ele comeu os dois por causa da namorada lá do Cletus, que não faz nenhum sentido estar aqui. Não entendi essa decisão além de criar hype em trailer. Diria que a única coisa que faz esse filme ser menos pior que o primeiro é que ele tem um ritmo melhor, tem ação desde o começo, e por isso levar menos a sério e o clima no geral é muito bom. O que também é um dos problemas. O filme quer que você sinta medo do Carnificina e tal, mas eles não sabem mesclar bem os momentos cômicos do Venom com a brutalidade do seu filho. Fora que o plot de separação é absurdamente chato e não serve pra absolutamente nada. A coisa mais comentável é a decisão de matar tanto o Carnificina quanto o Cletus aqui, o que sim, é um desperdício, mas eu consigo entender. Eles provavelmente já sabiam que o terceiro filme seria o último, então resolveram encerrar o plot aqui porque a Sony definitivamente iria obrigar eles a tornar o Carnificina um herói no próximo filme, ou eles não saberiam misturar ele com aqueles bichos escrotos lá que o Knu manda. Vocês podem ter reparado que é o mal foi dos personagens, né? Então, vocês já sabem por quê. São todos chatos e tão
tanto faz, sabe? O ator geral foi deixado de lado na sequência. Give me one last dance before we hit the... Cara, eu nunca pensei que diria isso, mas eu quase chorei vendo esse filme. Sem zoeira, esse final foi muito foda. Quase me fez esquecer todos os problemas que ele tem. E são muitos, meu Deus, eles não acertaram uma única vez. Mesmo tendo 3 diretores diferentes, um em cada filme, parece que eles nunca souberam o que fazer e ainda assim são similares demais. A Sony não deixou ninguém aqui se livre e seguir um caminho. Pela terceira vez o filme fica dividido entre ser um filme de ação genérico e uma comédia escrachada. Só que dessa vez ele tenta construir uma tensão dramática, afinal tem a promessa de separação dos nossos protagonistas. O que deveria ser o real foco, a relação deles, não evolui até os momentos finais. O filme tá muito mais preocupado nessa família de possíveis usuários de cannabis, em cenas estúpidas em Las Vegas e em apresentar novos personagens tão tanto faz que são poucas as cenas de que avançam no relacionamento do Ed com o Venom. Venom que não parece levar nada a sério nesse filme, mesmo ele falando pro Ed que o Deus das Trevas está vindo atrás deles para se libertar e destruir o universo. O que na real gera algumas dúvidas. Tipo, tem um tempo que eu li a saga do Knu, então algumas das minhas dúvidas podem ter sido respondidas lá e o filme só cagou para as explicações. Mas no primeiro filme, os simbiontes queriam chegar na Terra para consumir o planeta, certo? Agora nesse filme parece que caiu um outro meteoro com outros simbiontes que só queriam fugir. Mas fugir do que esse Knu estava preso. E se eles são uma raça que vai de planeta em planeta consumindo tudo, qual a diferença disso para o que o Knu já fazia? Eu sei lá. Simples assim. O filme abre com uma narração em primeira pessoa, onde o Knu só fala pros bichos sem cérebro dele o plot do filme. O pessoal aqui tava com tanta preguiça que eles nem viram que eles explicaram a mesma coisa 2 vezes. Primeiro o Venom com o Ed e depois esse bicho aqui que tava com o policial do outro filme pros cientistas. Sendo que, tipo, era só mesclar as 2 explicações, tá ligado? Poderia ser até algo mais rico. Eu poderia entrar bem mais nos problemas de roteiro, tipo, esse códex só ter sido descoberto agora, mas depois de 3 filmes não vai ser agora que eu vou exigir coerência desse roteiro, né, gente? E eu não falo isso de maneira positiva. Eu diria que ele é pior que o segundo, porque é tanta decisão estúpida pra mover o plot que machuca até. Toda a parte em Vegas poderia ter sido resumida em 10 minutos que daria no mesmo. A sequência final, um monte de caçador simbionte feio só pra vender boneco barato, meu Deus. No final, esse é um filme ruim, sabe? Mas nos últimos momentos dele, sinceramente, me tocaram no coração. Eu não sei explicar, mas eu sei que se eu tivesse visto esse filme no cinema como eu queria ter visto, eu teria chorado. Teria chorado muito até. Eu reclamei muito da falta de desenvolvimento pro casal principal, e eu acabei de reparar que nenhum desse roteiro eu fiz uma piada sobre seria um casal gay. Interessante. Mas nos poucos momentos em que temos isso, é simplesmente fantástico. Nossa, eu tô me emocionando aqui, lembrando e gravando isso aqui. Venom é uma trilogia extremamente consistente em sua mediocridade. Dar uma nota maior que 5 para qualquer um desses filmes é algo extremamente difícil de um ponto de vista prático. Você tem que de fato ver e dizer se os poucos momentos bons justificam você gostar mais de um ou não. O primeiro é fraquíssimo, mais genérico que a capa de celular do camelô. O segundo é interessante, mas falha em seu principal atrativo, que é o vilão. E o terceiro é meio batido, só que pior, porque com esse filme tendo apresentado o Knu, eles queimaram esse plot por muito tempo. Sinceramente, gente, eu não sei concluir sobre essa saga. É algo feito única e exclusivamente pensando em grana rápida, mas dá pra ver que alguém ali queria fazer alguma coisa, mas não pôde. É algo que dá tristeza e raiva saber que existe, mas é a prova de algo. De que, você me pergunta? Eu sei lá, bicho. Se nenhum roteirista em 3 filmes se preocupou em fazer um roteiro decente, por que eu vou me preocupar? Boa noite.